Milhões morrerão de insuficiência renal, a menos que saibam isso que eu vou revelar neste rápido vídeo, onde eu vou te contar 10 sinais de alerta que os seus rins estão implorando por ajuda. E também vou te mostrar como proteger os seus rins da doença renal crônica. E por que é importante saber isso? Primeiro, a doença renal é silenciosa e o número de casos só cresce. Em breve, teremos mais de 1 bilhão de pessoas com doença renal. Atualmente são 800 milhões, isso é muita gente. Nos Estados Unidos, onde o pessoal tem um estilo de vida não tão saudável assim, 1 a cada 7 pessoas tem doença renal crônica. E mais da metade das pessoas que fazem hemodiálise só descobrem a doença quando os rins já pararam de funcionar, para você ver o quão silenciosa é a doença renal crônica. E aqui no Brasil, nós temos 10 milhões de pessoas com algum grau de doença renal crônica. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte, sinais e sintomas de doença renal, aquilo que você consegue enxergar ou sentir que mostra que algo está errado com o funcionamento dos seus rins. E na segunda parte, que é a mais importante, eu vou te falar sobre a prevenção, sobre medidas que podem reduzir o seu risco de ter um problema renal e hábitos e alimentos que você deve preferir para proteger os seus rins, esse órgão tão importante do seu corpo. Pessoal, eu peço que você escreva para mim nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Eu amo saber de onde você está me vendo. E também me conta se você tem ou não tem algum problema renal. Vou colocar aqui a nossa enquete perguntando: você tem doença renal? Você tem doença renal? Responda a enquete. Escreva para mim, comente aí no chat, escreva nos comentários de que parte do mundo você me assiste agora. Quem não souber deixar o like, quem não souber deixar o gostei, quem não souber se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fica tranquilo que daqui a pouco eu vou mostrar, vou ensinar como se faz isso. Caso você já saiba, já vai fazendo a sua parte aí, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo que é utilidade pública. Então, a sua ajuda, o seu compartilhamento, o seu like podem salvar uma vida hoje, principalmente daquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde. Então, juntos, eu e você, vamos fazer essa mensagem viralizar e salvar muitos rins hoje. Meta para esse vídeo aqui de 10 mil likes, e é isso que a gente vai bater, ok? 10º sinal de alerta de doença renal. Presta atenção, coceira na pele, prurido, que a gente chama. Os rins, eles filtram as toxinas do nosso organismo. E uma das principais funções dele é limpar o nosso corpo. Quando não funciona, esses resíduos se acumulam no sangue e podem causar coceira, que é intensa e parece vir lá de dentro, lá dos músculos. 9º sinal, comida com gosto de metal. Quando os rins não filtram corretamente, mais uma vez, os resíduos se acumulam. E o acúmulo de ureia gera uremia, o que pode alterar o sabor dos alimentos, inclusive causando falta de apetite, porque ninguém vai querer se alimentar se o alimento tiver gosto de metal. 8º sinal, mau hálito. Essa mesma uremia também pode causar um hálito com cheiro de peixe, de urina, o que é bastante característico de pacientes com doença renal crônica. Então, esses pacientes, eles são conhecidos, principalmente nos estágios mais graves, por terem um hálito bastante característico, o que inclusive pode ajudar a fazer o diagnóstico. 7º sinal, inchaço nos pés, pernas, rosto, ao redor dos olhos, porque os rins controlam o balanço de sais minerais e também as quantidades de líquido no corpo. Se tivermos um excesso de fluidos ou de líquidos no sangue, eles acabam sendo excretados pela urina.
Se você beber água demais, por exemplo, os rins vão jogar esse excesso de água fora. Agora, se os seus rins não funcionam, se eles estão parando, se eles estão doentes, eles não vão conseguir remover o excesso de líquido. E aí esse líquido vai se acumulando no corpo inteiro, gerando o inchaço, que a gente chama de edema. É por isso que pessoas em hemodiálise precisam tomar bastante cuidado com a quantidade de líquido que elas consomem, porque senão depois vai ter que ficar mais tempo na hemodiálise para tirar esse excesso de líquido, já que os rins não funcionam. E a hemodiálise nada mais é do que uma terapia de substituição renal, que inclusive é a forma como muitos chamam esse procedimento. Porque se os rins não funcionam, você precisa se ligar a uma máquina para poder fazer esse papel de filtrar o sangue e retirar o excesso de líquido. E aí você vai me dizer, mas doutor João, você sempre fala que doença cardíaca também causa inchaço, que má circulação também causa inchaço. Só que problemas cardíacos e circulatórios não costumam inchar as mãos, o rosto, as pálpebras. Então, esse inchaço nessas regiões é mais característico de doença renal crônica. Sexto sintoma, fadiga, cansaço. Porque os rins, eles fabricam a eritropoetina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. A parte do nosso sangue, as células do nosso sangue não são muito bem células, porque elas não têm núcleo, mas são os elementos do nosso sangue responsáveis por transportar o oxigênio. Se você tem doença renal crônica, você não produz eritropoetina. Se você não produz eritropoetina, você não produz glóbulos vermelhos. E se você tem deficiência de glóbulos vermelhos, você também tem anemia. E uma das principais características da anemia é justamente a fadiga e o cansaço. Ou seja, os seus músculos, o seu cérebro, os seus órgãos, eles vão se cansar rapidamente, porque não vai ter sangue suficiente, hemácia suficiente para levar oxigênio e nutrientes para essas regiões. Então, o fadiga e cansaço também podem ser observados na doença renal crônica, da mesma forma que a falta de ar. Então, o primeiro motivo da falta de ar é a própria anemia, como eu falei, associada à deficiência na produção de eritropoetina, mas também pode ser pelo excesso de líquidos no corpo, que pode se acumular no pulmão, que pode fazer com que o coração precise trabalhar mais. Então, aquela pessoa que não consegue dormir à noite, que perde o fôlego rapidamente ao caminhar, que tem uma sensação de afogamento, de fraqueza, de tontura, tudo isso também pode ser um indício de doença renal crônica. Quarto sintoma, sentir frio mesmo estando calor. Então essas pessoas costumam sentir muito mais frio, incluindo calafrios. E isso também se dá pela falta de eritropoetina, que gera a anemia. Terceiro sintoma, dificuldade de pensar claramente. Primeiro porque essas toxinas se acumulam, fazendo com que o cérebro não funcione corretamente. E segundo, que a própria anemia pode fazer com que o cérebro não receba a quantidade adequada de oxigênio, e aí isso vai causar uma dificuldade de concentração. Segundo sinal, náuseas e vômitos. O acúmulo de toxinas no corpo vai causar náuseas e vômitos. E o primeiro sinal, que aqui é o mais característico e o que nós temos que prestar mais atenção, lembrando que ainda vamos falar sobre como prevenir, então o vídeo não acabou ainda, são as mudanças na urina. Então os rins, eles fabricam urina. Quando começam a falhar, a urina pode mudar também. Então pode ser que você vá urinar com mais frequência, que a sua urina fique muito clara, que você consiga urinar apenas 2 a 3 gotas, pode fazer com que você levante mais para urinar à noite. Isso também pode ser causado por problemas da próstata, problemas cardíacos, infecção urinária. Problemas nos rins pode fazer com que a sua urina fique espumosa, o que indica a presença de proteínas na urina, o que é um indicativo de dano renal. Você pode urinar menos que o normal, você pode urinar
mais escuro que o normal, podendo conter sangue. Então, qualquer alteração que você observe na sua urina, eu recomendo que você busque atendimento, que você faça exames, principalmente o exame da ureia e da creatinina, para nós avaliarmos a sua função renal. Esses exames são os dois principais para avaliar a função dos rins, ok? Avisos. Nem todos esses sinais e sintomas precisam estar presentes, ok? Se você tiver 3, 4 sintomas desse, atenção, eu recomendaria que você fosse ao médico. Quanto antes diagnosticar e tratar, menor vão ser as chances do problema evoluir para algo mais grave e que exija hemodiálise ou transplante. Pessoal, ninguém quer ir para a hemodiálise, ninguém quer ir para a fila do transplante. Eu já vi pacientes perderem rins por motivos bobos. Eu já vi pacientes perderem rins porque tomavam muito anti-inflamatório. Já vi pacientes perder rim porque não queria controlar o açúcar no sangue. Já vi paciente perder rim porque não queria controlar a pressão arterial, ok? Que são as duas principais causas de doença renal crônica. Hipertensão arterial e diabetes tipo 2. Então vamos prestar atenção, ok? Agora, como que vamos nos proteger dos problemas renais? O que faz mal para os rins e que precisa ser evitado? Primeiro, que eu falei aqui, evite anti-inflamatórios não esteroidais, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco. Todos esses medicamentos causam lesão renal aguda e crônica. E como eu falei, já vi gente perder rim por usar anti-inflamatório. E o grande problema é que eles podem ser comprados sem receita. Então, aquela pessoa que tem dor, aquela pessoa que vive sentindo dores, que tem alguma artrite, alguma artrose, uma fibromialgia, ou qualquer outra doença que cause dores crônicas, uma enxaqueca, essa pessoa se entope de anti-inflamatório e aí, se ela ficar nessa por muito tempo, os rins vão reclamar. Então, se precisar usar anti-inflamatório, não use por mais de 3 dias. Ah, doutor, meu médico falou para eu usar por 5 dias, tem problema? Não, não tem problema. Agora, 15 dias, 20 dias, 30 dias, as coisas já começam a complicar. Muito cuidado com o anti-inflamatório. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, evite abusar do sal, ok? A gente está vendo aí que nos últimos tempos está começando um movimento de, entre aspas, vamos dizer assim, descriminalização do sal, tá? Entre aspas, essa descriminalização. Por quê? Estamos vendo que o sal talvez não seja um vilão tão grande assim, ok? No entanto, tudo em excesso faz mal. Então, quais eram as informações que eram prevalentes, que eram preponderantes até pouco tempo atrás? E eu acho que isso aqui vai mudar e cada vez mais vamos começar a falar melhor do sal, ok? Então vamos lá. Vou reformular. Evite abusar do sódio adicionado em produtos ultraprocessados. Pronto, agora eu não corro risco de errar. Esse sódio dos produtos ultraprocessados, ele sobrecarrega os rins e o sódio em excesso faz os seus rins reterem mais água, gerando um aumento da pressão arterial e esse aumento da pressão arterial prejudica o seu rim. Como eu falei, uma das principais causas de insuficiência renal crônica é a hipertensão. Agora, lembre-se do seu compromisso com os seus rins antes de adicionar mais sal. E você pode abusar das especiarias. Alho, cebola, ervas, cúrcuma, orégano, alecrim, pimenta, tudo isso também vai trazer sabor para o seu alimento e vai ajudar a proteger os seus rins também, ok? Terceira dica, evite o excesso de açúcar. Isso aqui não tem questionamento, tá bom? Inclusive, parece que a resistência insulínica, muito presente no diabetes, é justamente o que faz com que os rins retenham mais sódio, tá bom?
e retenham mais água também, consequentemente. Agora, o consumo excessivo de açúcar vai causar retenção de líquidos, porque a insulina, é justamente isso que eu queria falar, esse ponto que eu queria chegar. A insulina secretada pelo pâncreas também estimula os rins a reter água e sal, ok? Então, quando nós temos altos níveis de açúcar no nosso sangue, em resposta a isso, o nosso pâncreas secreta mais insulina. E essa insulina lá nos rins vai estimular o seu rim a reter água e sal. Por que será que ele vai estimular a reter água e sal? Bom, em tese, os rins, num excesso de açúcar, eles vão querer expulsar pela água, eliminar esse excesso de açúcar pela água. Mas aí é um outro problema também, porque quanto mais água ele expele, talvez também ele acabe concentrando mais esse açúcar na corrente sanguínea, aumentando os índices glicêmicos. Vou pesquisar sobre isso. Interessante esse assunto. Então, pessoal, açúcar pode causar obesidade também, se em excesso, e essa obesidade, obviamente, estando associada a diabetes, estando associada à hipertensão, vai causar doença renal crônica. Quarta dica, fuja dos alimentos ultraprocessados. Refrigerantes, por exemplo, são ricos em ácido fosfórico, o que enfraquece os ossos e aumenta o risco de doença renal crônica. Esses alimentos também são ricos em sódio, em açúcar, em gorduras ruins, corantes, conservantes e, inclusive, têm o potencial de desregular os seus hormônios. Quinta dica, consuma comida de verdade. Frutas e vegetais ricos em antioxidantes, ricos em fibras, peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva, gorduras boas, proteínas magras, ovos, orégano, curry, carne de frango, carne de porco. Tudo isso vai contribuir para a sua saúde renal. Sexto aviso, faça atividade física, porque o sedentarismo faz mal para os rins. A atividade física controla a pressão arterial, principal causa de doença renal crônica no Brasil, ajuda a tratar a insulina, que é a principal causa mundial de doença renal crônica, reduz o risco de obesidade, melhora a circulação sanguínea, desinflama, melhora o fluxo urinário e os sedentários têm maior risco de doença renal. Então, a atividade física é fundamental para cuidar dos seus rins, da mesma forma que a hidratação. Os seus rins precisam de água para funcionar bem. Então, eu vejo pessoas que, por desconhecimento, pensam da seguinte forma: não, eu não quero beber muita água porque senão o meu rim vai trabalhar muito. O seu rim, ele não para de trabalhar. Não para de passar sangue pelos seus rins. Independente de você beber água ou não, o seu rim vai continuar trabalhando. Se você beber água, ele vai trabalhar melhor e mais fácil, ok? A desidratação pode causar lesão renal aguda. E como que a gente sabe se está desidratado? Pela cor da urina. Se tiver com a urina muito amarela, muito concentrada, a gente vê que está faltando água. Quanto de água beber? Desde que você não tenha doença renal crônica grave e insuficiência cardíaca congestiva grave, você deve beber no mínimo 30 ml por quilo de peso, tá bom? 30 ml por quilo de peso por dia, tá? Ou seja, se você tiver 50 quilos, você vai multiplicar por 30 e vai ter que beber 1,5 litros. Se você tiver 80 quilos como eu, multiplica por 30, 2,4 litros, tá bom? 2.400 mililitros, o equivalente a 2,4 litros. Essa é a quantidade de água que você deve beber para proteger os seus rins. Como eu falei aqui, hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso está diretamente ligado à doença renal crônica. Por esse motivo, podemos afirmar com a mais absoluta certeza que o estilo de vida, os seus hábitos, os seus comportamentos influenciam diretamente na sua saúde renal. Ou seja, se você não come bem, se você não faz atividade física, se você não tem um sono de qualidade, se você é uma pessoa muito estressada e ansiosa, tudo isso
vai prejudicar os seus rins. Da mesma forma, se você beber, se você fumar, isso também vai prejudicar os seus rins. Se você não controla hipertensão, se você não controla diabetes, isso vai prejudicar os seus rins, ok? Então, para você cuidar dos seus rins, você também precisa cuidar do seu estilo de vida, dos seus hábitos, do que você faz no dia a dia, tá bom? E eu posso te ensinar como ter o melhor estilo de vida do mundo, cientificamente capaz, comprovadamente, cientificamente comprovado, que é capaz de prevenir doenças, como a doença renal crônica, como o infarto, o derrame, o câncer. E esses mesmos hábitos, esse mesmo estilo de vida, também é capaz de tratar e reverter doenças, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, má circulação, ansiedade, insônia, obesidade e todas as outras doenças que nós tememos hoje em dia. Para ter acesso a esse conteúdo, para que você aprenda a implementar esse estilo de vida no seu dia a dia, de forma simples, sem precisar de médico, sem precisar de exame, sem precisar de remédio, com estratégias 100% naturais e, mais uma vez, cientificamente comprovadas, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade. Para ter acesso é muito simples, basta clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link aqui que eu vou fixar agora em nosso chat, ok? Por esse link você vai ter acesso, primeiro, a um super desconto, podendo adquirir o livro por menos da metade do preço. O preço original é R$ 80, mas por esse link você vai conseguir adquirir por R$ 39,90. E além disso, você também tem a garantia incondicional de satisfação. Significa que caso você leia o livro e não goste, caso não seja do seu agrado, caso você pense que não serve para você, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço um reembolso integral do valor que você pagou pelo livro, para que você não tenha risco nessa operação, para que você não precise pensar duas vezes ao comprar o livro. E eu estou assumindo esse risco por você, esse risco de ter que devolver o dinheiro, de colocar a equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa se você pedir um reembolso, porque eu sei que quando você ler o livro, colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição, e aí você vai me agradecer falando, poxa, doutor João, obrigado, o livro foi muito bom, me ajudou, parei de tomar metformina, parei de tomar a losartana, parei de tomar a simvastatina, estou muito mais ativo, estou muito mais alegre, tenho muito mais gana de viver. Então você vai me agradecer, mas principalmente vai se agradecer por fazer um investimento pequeno de R$ 39,90 naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, o retorno desse investimento vai ser imensurável e incalculável, e eu sei que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, na sua saúde, é ler e colocar em prática as orientações do Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Então, clica aí agora, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários, ou este link aqui fixado em nosso chat. O link está lá, pessoal. É só clicar que vai abrir uma página, você preenche os dados, o livro é em formato digital e vai chegar na sua caixa de e-mails, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. E eu já vou responder aqui a Janaína falando, nem o médico sabe, tem que pesquisar. Janaína, eu não sei tudo. E eu nunca vou saber tudo, ok? E eu nem quero saber tudo, porque a minha cabeça não é grande o suficiente para que eu saiba tudo. Então, se você não sabe alguma coisa, eu acho que você tem que reconhecer que você precisa pesquisar, você precisa estudar. E tá longe de mim aqui querer ser o dono da verdade ou querer ser o sabichão que sabe tudo. Não, eu não sei tudo e nunca vou saber e não quero saber. Porque eu tenho mais coisas com que me preocupar do que ficar querendo saber tudo. Então, tem que ter a humildade aqui de falar, não, isso aqui eu não sei, agora eu não sei, tenho que pesquisar. Porque muitas coisas no nosso corpo, elas são paradoxais. Então, um mesmo hormônio, por exemplo, o mesmo neurotransmissor, em altas concentrações ele causa um efeito, em baixas concentrações ele causa um efeito totalmente contrário. Então, o nosso corpo, ele
por mais que saibamos muito sobre ele, ele ainda é um mistério. Então, a gente tem que pensar, foi o que eu falei aqui em relação ao meu comentário. Olha, ok, a insulina, ela manda um recado para o nosso rim reter água. Só que, quando nós temos altos níveis de açúcar, nós também temos um estímulo à micção, um aumento da frequência urinária. E aí eu estou pensando, poxa, se a insulina, se nós temos uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia faz com que as pessoas urinem muito, mas, ao mesmo tempo, a insulina estimula a retenção de água e sódio pelo rim. Então tem que pensar, ué, são em momentos diferentes? Por isso que eu falei, tem que pesquisar. Então, desculpa aí se eu estou incomodando alguém, mas eu não sei tudo. E você que está me assistindo também não sabe. E quem fala que sabe tudo está mentindo, porque não sabe. Ok? Então, Sócrates, lá atrás, já dizia, né, um dos homens mais respeitados, um dos homens mais sábios do mundo, que formou aí uma legião de pensadores, de filósofos, o que o Sócrates dizia? Só sei que nada sei. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer as nossas limitações e a nossa ignorância em relação à maioria dos assuntos, ok? Vamos lá. Deixa eu ensinar você que não sabe deixar o like, se inscrever no canal. Vou te ensinar agora. Preste atenção para você aprender, ok? Então, se você não souber, se você não tiver um neto para te ajudar, se você não tiver um filho para te ajudar a fazer isso, eu vou te ajudar agora, tá bom? Vou te ajudar agora, vou te ensinar a fazer isso, a se inscrever no canal e também a deixar o like e compartilhar o vídeo. Vamos ver. Olha aqui. Deixa o meu anúncio passar aqui no YouTube, que eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, pessoal, vai mandando pergunta aí, vai deixando um comentário. Se você souber curtir o vídeo, vai curtindo. Se você não souber, espera que eu vou te mostrar agora. Ó, estamos aqui no nosso chat. Aqui, ó. Estamos aqui no nosso chat. Tá vendo esse X aqui? Cadê o X? Aqui o X. Apertou o X para fechar o chat e aí aparece o botão inscrever-se. É só apertar o botão inscrever-se, já está inscrito. Agora apareceu esse sino das notificações, você vai clicar nele e apertar em todas as notificações para que você seja avisado e notificado de quando estivermos ao vivo, de quando tiver conteúdo novo, ok? Para deixar o like, para deixar o gostei, o joinha, aqui, olha, dedinho para cima, pronto, já foi. Para comentar, também aqui, ó, chat ao vivo, participe publicamente, é só escrever aqui, olá, ó, vou escrever aqui para vocês, olá, com a outra conta que eu tenho, pronto, mandei, apareceu aí. Para compartilhar, aqui o botãozinho compartilhar, compartilhou, WhatsApp, vai escolher a conversa, vai escolher, eu vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar, pronto, já está aqui o nosso vídeo de hoje. Simples assim, pessoal. Então agora que eu já te ensinei, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu gostei, a sua curtida e compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Já dei o recado aí. Um abraço para... Vou encerrar aqui a minha enquete. Que bom. A maioria das pessoas aqui não tem doença renal crônica, mas esse vídeo aqui vai ser extremamente importante para que elas se previnam desse problema. E caso você tenha doença renal crônica, siga nossas dicas. Abraço para Cadeirante FPV, Elvira Pereira Reinaldo, de Campos de Goytacazes, Cláudio Lourenço, Vânia Fernandes, Eunice Maria da Silva, Maria das Luzes Moraes, Márcia Maria, Maria Trevisan de Guarulhos, Neide da Silva, Miscelânea Dali de Piracicaba, Vânia Fernandes de Itarantim, na Bahia, Heloísa Helena Marques, Ienilza Mafor Conceição de São Gonçalo, Fátima Amorim, Valquíria Guedes de João Pessoa, Salete Guem de Sorriso, Mato Grosso, Neide da Silva de Nova Friburgo, Isilda Assunção de Lisboa, Portugal. Um grande abraço a Isilda e a todos os portugueses que aqui me assistem. Abraço também para Vera Lúcia Martins, Mato Grosso do Sul, Solange Silva de Minas Gerais, Jerusa Araújo de Goiânia, Kátia Riva
Tá falando aqui que a irmã dela é doente renal crônica e faz hemodiálise há 10 anos. Muito triste. Realmente, Kátia Riva, doença renal crônica é um problema sério. E pacientes em hemodiálise, eles sofrem muito, porque precisa ir para o hospital 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, fica lá naquela sala fria, ligado na máquina. É realmente uma doença que diminui muito a qualidade de vida. E essas pessoas têm uma imunidade muito comprometida também. Estão mais sujeitas a infecções graves, podem ter mais complicações. O índice de mortalidade de pacientes em hemodiálise é muito alto também. Mas melhoras para sua irmã, Kátia. Abraço para Lourice Acequer Silva, José Ramalho, Maria Barroso Melo, de Caxias do Sul, Maria Aparecida Camargo, de Itaporanga, Antônia Conceição Rios, Maria Delva Godoy, de Rio Verde, Goiás, Dinalva Alves Santiago, de Aracaju, Maria Lopes, Márcia Maria, do Recife, quem mais? Maria Alaúde dos Santos Costa, Sônia das Graças Feliciano, de São Vicente, Baixada Santista. Abraço para Selma Rodrigues, Olga Meloni, Maria Acosta Nazareno Azevedo, Sandra Sá, de Caçapava, dizendo que já foi muito beneficiada pelas dicas de saúde aqui do canal. Que bom, Sandra, fico feliz. Abraço para Rosana Fernandes, Ana Cristina, de Olinda, Pernambuco, Cidelmo Pitanga Costa. Poderia repetir os 3 primeiros, entrei agora. Vou repetir os 3 primeiros. Era coceira na pele, comida com gosto de metal e mau hálito. Lembrando que esse vídeo fica gravado, quando acabar a live é só voltar do início e assistir tudo de novo. Abraço para Lourdes Albuquerque, diversão e entretenimento. Falando aqui, bom dia, doutor João, comprei seu livro da longevidade, mas cadastrei o e-mail errado. Já enviei e-mail para o suporte, mas ainda não tive resposta. Por favor, me dá uma ajuda. Obrigado, grande abraço. Diversão e entretenimento? Vou pedir para o pessoal olhar no e-mail. Caso você queira resolver esse problema logo, tá? O mais rápido possível, manda um WhatsApp para o número DDD 21 97690 2933, que a nossa equipe vai resolver o problema na hora, tá bom? Repetindo aqui, vou pedir para o pessoal olhar o e-mail, mas enquanto isso, se você já tiver com o celular na mão aí, manda um WhatsApp para o DDD 21 97 690 2933, que a gente vai resolver essa situação do cadastro, tá bom? Abraço para o Felipe Alves da Silva, meu querido Felipe Surdo, de Parangaba, no Ceará. Abraço para Naoko, de Vila Velha, Espírito Santo. Abraço também para a Nilza Munaral, Rita Argolo, Maria das Luzes Moraes, de Brasília, Rosana Fernandes, Maria Dutra. Abraço para Lai Brasil do Meyer, Margarida Graciane, Eudiniette Ferreira. Abraço também para Valéria Heinrich, para o José Leite. Abraço também para Marta Elizabeth Turbiani da Silva, perguntando se o cranberry é bom para os rins. Marta, o cranberry, nós temos algumas evidências de que ele ajuda na prevenção de infecções urinárias recorrentes, ok? Obviamente o cranberry também vai ajudar a controlar a pressão arterial, vai ajudar, se consumido da forma correta, a controlar os níveis de açúcar no sangue, e isso indiretamente também vai ajudar na saúde renal, tá bom? Então sim, ele pode ajudar os rins, sim. Raimundo Eudócio falando, bom dia, quero o livro. Raimundo, primeiro link da descrição, clica lá, clica no link fixado nos comentários ou nesse link aqui do nosso chat, tá? Todos têm o desconto e todos têm a garantia incondicional de satisfação. Abraço para Antônio Geraldo Correia, de Goiânia, Vanderleia Barbosa, de Ananindeua, no estado do Pará. Abraço para o Gilmar Antônio da Silva, que também quer comprar o livro. Então é só clicar aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Abraço para o Francisco Carlos Silvio Cunha. Para a Edna Miranda. Abraço também para Tudo Posso naquele que me fortalece. Abraço para a Água Não Mente. Cleuda Fátima. Quem mais que está com a gente aqui? Maria de Goiânia. Luísa Cordeiro. Abraço também para Isana Fátima. Verônica Dalva. Maria Luísa da Silva Dantas. A Eudinete falando aqui, doutor, Deus te abençoe sempre. Eu tomei albendazol durante 5 dias, uma vez
Parei ontem. Posso tomar nitazoxanida ou tem que esperar 15 dias? Também já comprei metronidazol. O que aconteceu, Dinete? O que houve? Que tá tomando esse tanto de remédio? Achando que tá com verme, né? Já não tomou albendazol 5 dias? Tava com verme? Como é que tá? Não sei. Mas tem que ver. Deve ter matado o verme já. Abraço para Edilmara Conceição, de Salvador, na Bahia. Nelly Andrade, Eliane Pitanga do Nascimento, de Cerejeiras, Rondônia. Verônica Dalva. Abraço para o Availton Alves, de Jaraguá, Goiás. Eunice Maria da Silva. Ivan Marques. Fiz o exame de sangue recente. O médico disse que deu um pequeno problema nos rins. Mandou tomar bastante água. Será que vou melhorar? Ivan, provavelmente. Quantas vezes eu já vi pacientes com ureia elevada, com creatinina elevada, porque não bebiam água direito. Nunca vou me esquecer. Eu estava no 6º período da faculdade, tratando de um paciente que eu vou chamar de seu Bernardo, não vou revelar aqui o nome dele, ele estava com câncer no estômago. E a gente estava acompanhando os exames de sangue dele e a gente via que os níveis de creatinina e ureia estavam aumentando. E aí queriam colocar ele no soro. Só que, o que eu observei? Que os níveis iam aumentando de ureia e de creatinina e, ao mesmo tempo, o seu Bernardo ia acumulando garrafas de água, que ele estava internado no hospital, e o pessoal da Copa, da alimentação, levava lá a garrafa de água. Então ia acumulando garrafa de água próximo ao leito dele, porque ele não estava bebendo água. E aí eu falei para ele, eu estava lá no 6º período ainda, na metade da faculdade, eu falei, seu Bernardo, tem que beber água, se não beber água a gente vai ter que te colocar no soro. Vamos fazer o seguinte? A água estava assim, cheia. Eu peguei uma caneta, ela estava cheia, e eu marquei assim, ó, falei, olha, eu vou voltar aqui no final do meu expediente, e se não tiver a água nesse nível aqui, a gente vai ter um problema. Falei brincando, claro. Resultado, fui resolver minhas coisas, quando eu voltei, ele já tinha bebido a água toda. A consequência disso, no dia seguinte foram fazer o exame da ureia e da creatinina e estava normal. E ele começou a beber água na quantidade adequada e os níveis de ureia e creatinina normalizaram, porque ele passou a se hidratar adequadamente. Simples assim. Um abraço para Vanderleia Barbosa, para a Ivete Merlo, Games Brasil, Alberto Urben, Cida Lacerda, Maria Consolação, Edna Miranda de Londres, Fátima Rodrigues de Goiânia. E é isso, pessoal. Ó, essa live acabou, mas eu separei outras duas para você continuar cuidando da sua saúde. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like, dar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo. Eu conto com você para a gente viralizar essa mensagem positiva que tem o potencial de salvar vidas. Então, vamos juntos, eu e você, salvar vidas, deixando curtidas, compartilhando esse vídeo, deixando comentários, melhorando as métricas desse vídeo aqui. Automaticamente a gente vai alcançar mais pessoas e vai fazer bem a mais pessoas, ok? Conto com você nessa missão. Um abraço aí para Edilmara Conceição e para Deolinda Gaspar, de Coimbra, Portugal. E para o José Leite, da Flórida. Não se vá, continue comigo. Assista essa live aqui sobre sinais e sintomas de doença na tireoide e esse vídeo daqui sobre sinais e sintomas de doença no fígado. Eu te vejo daqui a pouco. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, já já, a gente está junto de novo nessa live aqui e nessa live aqui. Até mais.